Boa noite. Olá, Boa Fernanda. noite. Boa Tudo noite. bem, doutor Márcio? Tudo bem, minha querida? Tudo jóia? Me ouvindo bem aí? Tá legal. E tu me escuta bem? Tudo 100%. Que jóia. Então tá, vamos aguardar o pessoal entrar. Vamos lá, Tô vamos aguardar o entrando pessoal aí aí. entrando. O pessoal está entrando Isso, aí, né? isso aí, a gente já vai conversando. Então, doutor Márcio, primeiro a gente queria agradecer tu teres aceitado o nosso convite, né? A gente tem feito uma série de lives com profissionais da saúde para a gente poder ajudar um pouquinho o pessoal que está em casa a passar por esse período, tá? Então, pensamos em ti por acreditarmos no tipo de medicina que tu faz aqui, né? Que tu és muito voltado à prevenção, à qualidade de vida, né? Então, são coisas que a gente acredita muito. Então, vou deixar tu te apresentar, contar um pouquinho sobre ti e a gente vai começando a conversar sobre a imunidade no tempo de Covid. Então. Vamos lá. Primeiramente, parabéns aí pela iniciativa de estar trazendo profissionais para agregar aí, né, na saúde da população, né? Essa é iniciativa Isso bacana. aí. Te agradeço pela confiança, pela lembrança de ter lembrado meu nome, ter me convidado. Para mim é uma honra, um prazer. Eu sempre digo, quando eu sou convidado para falar sobre saúde, eu me sinto muito feliz. Eu queria aproveitar e mandar um abraço aqui, estou vendo algumas carinhas conhecidas aqui, ao Roger, grande personal aí, Roger Top. Um abraço para o Roger. Terezinha Freitas aqui, ó, queria mandar um abraço. Tem um pessoal aí entrando. Meu pai está aqui, ó. Para quem não me conhece, eu sou. Para quem não me conhece, eu sou de Maceió, Alagoas. Moro aqui em Lajeado há 6 anos. E eu Uhum. percebo que de toda situação ruim, eu procuro tirar um aprendizado e olhar para um olhar de positivo. E com essa Isso coisa aí. toda, o que eu posso dizer? Eu me aproximei, apesar de estar longe, eu sou muito família, né? Apesar de estar longe dos meus pais, eu tenho falado com eles 2 vezes por dia, né? Eu tenho um filho de 1 ano e 3 meses, então a gente faz FaceTime 2 vezes por dia para que eles tenham contato com o meu pequeno. Então, essa é uma coisa positiva que eu poderia falar, né? E a minha proximidade com o filho também, aproveito para falar isso. Então, acho que a gente tem que começar falando isso. Aproveitem esse momento para fazer, tire coisas boas, né? Exato. Tira aí do projeto importante que estava lá guardado, né? Acho que é um bom momento para aproveitar. Beleza, minha mãe entrou aí também, beijo grande, legal, família sempre presente. Mas Bom, sempre. vamos lá. Vamos começar nosso bate-papo, então, falando sobre imunidade. O assunto é bastante pertinente, né? A gente sabe que uh, a maioria das pessoas vão se contaminar, né? Vão entrar em contato em algum momento, mais cedo ou mais tarde, a maioria de nós, com o SARS-CoV-2, né? Que é esse tipo novo de coronavírus, que é um vírus já antigo. Que quem tem o contato com esse vírus vai desenvolver, então, a Covid-19, que é essa infecção que pode passar despercebido pelo indivíduo, ou pode gerar alguns sintomas leves, né, de quadros, um quadro viral comum, ou pode, em algum pequeno percentual, algumas pessoas acabar desenvolvendo um quadro grave da doença. Queria dar um alô aí para o doutor André Felipe, grande amigo aí de Maceió, imunologista, alergologista, fera em imunologia aí, né? Que bom, que bom. Espero que ele me ajude aí a eu não falar besteira aqui. Um abraço, Filipão. Bom,
Então, esse é um tema que o que a gente percebe? Que as pessoas que vão, aquele pequeno percentual que vai desenvolver o quadro grave da doença, são pessoas que têm algum grau de comprometimento do seu sistema imunológico. Aquela pessoa que o sistema imunológico parece que não está muito bem preparado para lidar com isso, né? Então, são pessoas que estão, o quê? Obesas, pessoas que têm alguma comorbidade como hipertensão, diabetes, alguma doença autoimune, enfim. Então, o que a gente pode fazer nesse momento para melhorar a imunidade? Então, todo mundo que está ouvindo aí, anota aí que vai vir a pílula mágica agora, ó. Pílula mágica. Isso é que o pessoal quer ouvir normalmente, né? Qual é a pílula mágica que eu tomo para minha imunidade explodir aí de coisa boa? E realmente não tem, né? Então, a gente tem que, na verdade, entender que é um conjunto de ações que vai trazer essa melhoria na nossa imunidade. Eu vou começar falando aqui, então, algumas coisas. Se você sentir necessidade de interromper aí, por favor, fica à vontade, tá, Fernanda? Eu vou acelerar aqui, então. Isso. Então, eu queria começar... Até o pessoal pode ver ali embaixo, tem aquele pontinho de interrogação. Se alguém quiser fazer uma pergunta, pode fazer por ali também, que daí entra direto a pergunta pra gente. Eu acho que para ti não aparece, Márcio, aparece para mim e para quem está assistindo. Perfeito. Então vai direto para você aí, qualquer coisa tu me faz as perguntas aí. Bom, eu queria primeiro passar uma informação básica. O intuito aqui é trazer coisas práticas que as pessoas possam entender e colocar na rotina diária, né? Não tem intuito de falar linguagem difícil, enfim. Mas eu queria iniciar falando um pouquinho sobre o sistema imunológico, todo mundo está falando. Então, o que é a imunidade? Então, a imunidade é essa capacidade que o nosso corpo tem de se defender frente aos demais agentes agressores, né? Micro-organismos, como bactérias, vírus, fungos, toxinas, enfim. Isso é a imunidade. Esse nosso sistema imunológico, ele é constituído de mecanismos, né? Que, em conjunto, vão atuar para defender o nosso organismo frente a esses agentes agressores. Bom, essa imunidade ela é dividida em duas, tá? A gente tem a imunidade inata e a imunidade adquirida. A imunidade inata, como o nome já diz, é aquela que a gente já nasce com ela, né? A inata é como se fosse uma linha de frente, né? Como se fosse uma primeira etapa aí do nosso organismo frente a esse combate aí, a esses agentes agressores. Então, o que a gente pode citar? Algumas barreiras físicas, químicas, algumas células, né? Então, por exemplo, a nossa pele, ela já é uma forma de defesa do nosso corpo. Então, se eu estou conversando com uma pessoa que tem o coronavírus, esse vírus não vai entrar através da minha pele porque existe uma barreira aqui. No entanto, se essa pessoa estiver eliminando perdigotos, né, falando muito próximo, com essas partículas de saliva vierem na mucosa ocular ou... enfim, numa região que eu possa aspirar, eu vou me contaminar. Então, a pele é a primeira frente, né, de barreira aí do nosso sistema imunológico inato. Depois a gente pode citar o nosso pH ácido, nosso pH estomacal bastante ácido, que é uma outra barreira. E aqui eu chamo a atenção, porque se você vai ingerir, por exemplo, o coronavírus, ele vai morrer no seu estômago, né? E aí, pessoas que usam, não estou falando agora especificamente de Covid, falando de imunidade como um todo, que usam os prazóis, né? Principalmente em longo prazo, esses remédios, e quantas pessoas usam, né? Um monte de gente usa isso aí. E são medicamentos que eles agem diminuindo a produção de ácido clorídrico. Então, uma das coisas, fora todos os outros efeitos colaterais que são possíveis, principalmente no longo prazo, como demência, por exemplo, né? Uma das coisas é contribuir para atrapalhar a imunidade, o uso desses medicamentos. Depois a gente tem outros processos que envolvem a imunidade inata, né? O processo de fagocitose, as células natural killers, que são alguns linfócitos especializados em fazer alguns ataques aí, enfim. Depois a gente vai para a imunidade, isso aqui fala, pincelei a imunidade inata. Depois tem a imunidade adquirida, que já é uma resposta que pode levar semanas, às vezes meses para a gente desenvolver isso aí. Só que é uma resposta bem mais especializada, onde cria-se, por exemplo, uma reação antígeno-anticorpo. A gente vai produzir anticorpos, se torna mais específico, né? Então, falando de Covid, aí você entra em contato com o coronavírus, você pode
sei lá, passar assintomático por isso, mas você pode saber lá na frente se você já teve contato com, já criou imunidade, solicitando lá um anticorpo anticoronavírus do tipo IgG, por exemplo, né? Que é a imunoglobulina que detecta se já entrou no longo prazo em contato com isso aí. E essa imunidade adquirida, ela pode ser dividida em duas. A imunidade humoral e celular. A humoral é na qual realmente os linfócitos B vão produzir anticorpos, e a imunidade celular é aquela no qual os linfócitos T fazem um ataque direto aí, como nossa defesa. Bom, queria fazer rapidamente essa introdução para que quem não está, a gente está conversando aqui bastante com pessoas leigas, enfim, que querem entender um pouquinho, acho que é bacana pincelar esse início, né? Porque a gente começa a desenhar que não é uma coisa, não tem como uma única ação isolada, uma única cápsulazinha melhorar o sistema imunológico. Essa rede, esse funcionamento é muito complexo, né? Então não é de um dia para o outro, né? Não é de um dia para o outro. Então, quem já veio, o que é que eu digo para as pessoas, né? Quem já veio no longo prazo se cuidando, são pessoas que dificilmente vão ter o quadro grave da doença. Quem está numa situação agora que precisa fazer um isolamento social até maior, porque está no grupo de risco, ok, nunca é tarde, vamos começar agora, né? Mas realmente não tem nada que no dia para o outro vá fazer assim e o sistema imunológico realmente melhorar, né? Mas o que a gente fala também, né, doutor Márcio, a gente comenta aqui bastante, comenta com os clientes que vêm conversar com a gente, que para quem não faz ainda, né, para quem não pensa em prevenção, quem sabe esse é o momento de parar e pensar a longo prazo, né? Pensar como é que tu quer viver daqui para frente, como é que tu quer envelhecer. Essa é uma reflexão bem importante. Sabe o que eu acho bem legal? Porque assim, o paciente que chega comigo no consultório, eu trabalho com, para quem não me conhece, então eu trabalho com medicina preventiva. O objetivo é equilíbrio metabólico para favorecer um envelhecimento melhor, fazer com que as pessoas vivam mais e melhor, mais qualidade de vida. Então, eu começo fazendo um tipo, na primeira consulta, eu faço um tipo de uma palestrinha, para a pessoa entender algumas coisas, qual o papel dela nisso tudo. E eu cito os 7 pilares para a saúde e qualidade de vida. E hoje as pessoas estão me perguntando muito como imunidade, com relação à imunidade, e eu volto a falar desses pilares, né? Então, vamos falar o que a gente poderia falar sobre como melhorar, como otimizar a nossa resposta, a resposta do nosso corpo frente a esses agentes agressores. Então, a primeira coisa é a alimentação, não dá para a gente falar diferente. A gente está vendo que o quadro grave da doença se desenvolve nas pessoas que têm, por exemplo, obesidade, né? Então, o que eu como fala muito a respeito da minha imunidade, né? Sem querer entrar muito nesse assunto agora, depois até surgirem dúvidas, o que é que eu penso do que seria uma alimentação. E aí tem muitos pontos divergentes, né? Alguns profissionais vão defender que uma alimentação saudável é outro, mas assim, ó, de fato, estar no peso ideal é importante, independente aí da dieta que segue. E uma alimentação que não seja rica em alimentos industrializados. Então, eu diria cortes industrializados, priorize comida de verdade. Eu costumo dizer para as pessoas, procure ir menos no supermercado e vá mais no açougue e na feira, né? E aí você consegue estar se alimentando melhor com comida mesmo. Bom, depois vem a suplementação. Suplemento é o que todo mundo quer saber, né? Qual é o suplemento que eu posso tomar? Tem bastante coisa que dá para ajudar. Mais uma vez, eu reforço e repito, isoladamente não vai fazer nada, tem que estar atrelado a todo esse contexto de mudança de comportamento. Depois eu falo um pouquinho sobre suplemento aí. Quem tiver curiosidade, escreve aqui para a gente, queria saber, quero saber, que aí no final a gente fala mais detalhadamente sobre suplementos, tá bom? Daí, quem quiser, eu vi que algumas pessoas colocaram que o pontinho de interrogação não aparece, mas pode botar ali nos comentários as perguntas, que a Angélica está aqui comigo, ela vai organizando as perguntas e a gente vai respondendo. Ou mesmo para quem for olhar a live depois do tempo, escreve a perguntinha para a gente que a gente repassa para ti daí. Perfeito, isso aí. Então depois a gente fala mais sobre suplementação, principalmente se o pessoal tiver esse interesse aí, tá? A prática de atividades físicas regularmente. Então, tudo isso que eu estou trazendo aqui são informações, medidas gerais, mas é o que tem de evidência científica, que realmente pode atuar melhorando o sistema imunológico. Então, atividades físicas moderadas
irregularmente. Então, aquele cara que joga futebol no final de semana só, ele não está atuando muito bem no sistema imunológico, né? O atleta, né? Por exemplo, eu gosto muito de CrossFit, né? Fazer atividade, e é uma atividade física muito intensa, né? Vamos pegar quem treina muito intenso, ou atletas, enfim, que fazem esse tipo de atividade todos os dias, de alta intensidade, a gente tem que cuidar um pouquinho. Parece que até atividades muito intensas todos os dias podem, em algumas pessoas, diminuir a imunidade. Então, tem que cuidar isso, né? Talvez, se a pessoa está passando por isso, está treinando todos os dias e está percebendo que está ficando resfriado, com mais frequência, o que pode ser feito é alternar, faz um dia atividade física mais intensa, o outro faz uma atividade física mais moderada, mas o contexto para melhorar a imunidade seria atividade física moderada. Saúde intestinal. Então, saúde intestinal é um outro pilar bem importante para a imunidade, né? Cada vez mais a gente vem dando um olhar de importância para o nosso intestino. O intestino vem ganhando cada vez mais destaque na saúde como um todo, como sendo importante mediador aí nos processos de saúde e doença. Depende muito como a gente cuida, né, do nosso intestino. E o que eu como e o que eu suplemento vai impactar direto no intestino. Então, hoje a gente tem esse conceito de que mais de 80% do nosso sistema imunológico é mediado por células que têm uma produção ou que têm alguma ligação com o intestino, né? A importância e o impacto da microbiota intestinal. Então, a gente tem que viver em harmonia com nossas bactérias. Então, quem não sabe, nós temos no nosso organismo 10 trilhões de células, mas a gente carrega 100 trilhões de bactérias. A gente tem 10 vezes mais bactérias no corpo. Então, a gente não está carregando as bactérias daqui para lá, elas que nos levam, né? A gente está dentro delas. Então, a gente tem que cuidar bem dessas bactérias. Depois, a gente pode citar o gerenciamento do estresse. Então, isso é uma coisa importante de ser pincelado aqui, pelo menos, porque as pessoas estão em isolamento, as pessoas estão ansiosas, com medo de ficarem doentes, com medo, se não são do grupo de risco, com medo de, sei lá, seus pais ou alguém da família ficar doente. Temos empresários que empresas estão quebrando. Então, realmente, a situação pode trazer um grau de estresse e ansiedade muito grande. Esse excesso de cortisol, que é o hormônio ligado ao estresse, ele pode trazer consequências de queda do sistema imunológico também. Então, tem pessoas que gostam aí, estão se beneficiando da meditação, de prática de yoga, ler um livro, alguma atividade, algum hobby de interesse, alguma coisa que traga uma calma, né, uma tranquilidade, enfim. O sono reparador, né? Estava lendo um artigo esses dias que mostrou realmente que as pessoas que conseguem ter, não necessariamente 8 horas, mas que tem uma quantidade de horas de sono, que seja um sono de qualidade, que faça com que elas acordem realmente se sentindo bem, são pessoas que ficam menos doentes, que têm menos quadros de resfriados. Então, mostrou que é positivo realmente o sono. Então, essas coisas são bem importantes, ó. A alimentação, a suplementação, saúde intestinal, a prática de atividades físicas, gerenciamento do estresse e o sono reparador, né? Então, se as pessoas tiverem um foco nesses pilares, tiver profissionais atuando talvez em equipe multidisciplinar, pessoas que possam ajudar para que as pessoas consigam atuar nesses pilares aí, elas vão conseguir, em algum momento, melhorar o sistema imunológico, tá? Falando de suplementos, então, Fernanda, eu queria... Então, só recapitulando, a gente fez uma introdução aí sobre o que é o sistema imunológico, as pessoas entendam um pouquinho, e os pilares onde a gente tem que atuar para poder melhorar o sistema imunológico. Vamos falar um pouquinho de suplementos. Doutor Márcio, então, deixa eu te interromper. Teve alguém que perguntou ali sobre a liberação, sobre o intestino ser responsável pela liberação de serotonina, né? Sim. No nosso organismo. Mas qual a pergunta? Se o intestino... Não, ela só comentou que o intestino é responsável pela liberação de serotonina também. Né? O que acontece? O serotonina é esse neurotransmissor que age no sistema nervoso central, né? E que tem essa propriedade de nos fazer nos sentir bem, né? Tem a ver com o grau de felicidade.
Se a gente for fazer uma avaliação de uma pessoa que anda deprimida, né, normalmente essas pessoas têm uma diminuição nos seus níveis de serotonina. Cerca de 90% da serotonina que circula no nosso corpo é produzida no intestino. Aí, veja, é importante a gente citar aqui que existe um porém, uma interrogação aqui. A gente não acredita que a serotonina que é produzida no intestino é a mesma que vai agir no sistema nervoso central, né? Até porque provavelmente ela não iria atravessar a barreira hematoencefálica, tá? Mas o que a gente acredita é que existe sim uma relação direta, porque existe uma comunicação intestino-cérebro ou cérebro-intestinal, né? Existe o nervo vago, que faz essa comunicação. Hoje a gente sabe que essa comunicação 90% é aferente, ou seja, intestino para o cérebro. Somente parece 10% é eferente, que é cérebro e intestino. Então, não parece que o cérebro está mandando no intestino, parece que é o intestino mandando no cérebro, né? E hoje a gente sabe que o processos inflamatórios, mas se eu tenho uma alimentação muito ruim, excesso de carboidratos refinados, açúcares, farinhas, eu vou ter um crescimento de uma microbiota que não é saudável, e eu posso ter um grau de aumento da inflamação a nível intestinal, podendo refletir numa neuroinflamação pela comunicação que existe entre esses órgãos, entendeu? Então, isso aí que é bacana, bem lembrado aí da serotonina. Então, quem come mal pode também ter uma queda da serotonina a nível cerebral, né? Existe uma conexão aqui. E resultar em tristeza durante o dia, sintomas depressivos. E aí, olha só, essa serotonina que é produzida durante o dia, à noite ela é convertida em melatonina. Então, a pessoa que está comendo mal, ela pode ter uma queda de imunidade, ela pode dar deprimida durante o dia e ela pode ter insônia, porque ela vai ter menos serotonina para ser convertida em melatonina à noite, né? Então, bom que trouxeram esse tema aí, que é legal da gente falar. Tem alguma pergunta mais aí, por enquanto, não? Não, não. Tá, perfeito. Então, vamos falar aqui de suplementos, que eu acho que o pessoal tem grande interesse aí em saber o que é que tem de evidência científica comprovando, né? Por quê? Porque quando a gente fala, vamos mudar comportamento, a gente sabe que não é fácil para todo mundo, né? Muitas pessoas têm um grau de dificuldade de se alimentar melhor e tal, e são coisas que não vão de uma hora para outra agora conseguir fazer, né? Mas dá para colocar em prática o suplemento, lembrando que ele isoladamente não faz nada, tem que estar dentro desse contexto geral. Então, inclusive saiu um posicionamento oficial da ABRAM, que é a Associação Brasileira de Nutrologia, né? Mostrando alguns nutrientes, micronutrientes e probióticos para melhoria da imunidade, tá? Então vamos lá, a vitamina A é um tipo de vitamina que pareceu em alguns estudos estar associadas à redução de morbo e mortalidade de várias infecções, tá? Então é possível que ela tenha alguma ação aí no Covid. E lembrando assim, tá, Fernanda, deixar claro para as pessoas aqui, nem nada disso que eu estou falando existe uma comprovação 100% de que não vai ter não vai desenvolver o Covid-19. Não existe isso, tá? Tudo isso aqui é para melhorar toda essa rede do sistema imunológico para que a pessoa talvez tenha uma menor chance de desenvolver o quadro mais grave, né? Até porque, doutor Márcio, é tudo muito novo, né? A gente está aprendendo junto. Cada dia é um dia diferente, cada dia é uma evolução, cada dia surge um estudo diferente. Então, a gente não teve muito tempo hábil ainda para esses estudos serem publicados, enfim, para seguirem todas as regras para a gente dizer que não, que realmente, né, isso funciona ou não funciona. Mas são apostas que a gente precisa fazer, porque ante o nada é melhor uma tentativa que seja benéfica, né? Que a gente saiba que não vai fazer mal. É isso aí, não tem um vírus novo, a gente não sabe, precisa para a gente poder afirmar uma coisa, ser categórico que alguma coisa funciona, tem que ter um estudo, um ensaio clínico randomizado, onde vai ter 2 grupos de pessoas, um grupo usando, outro não usando, acompanhar essas pessoas durante um tempo, né? Tem que ter um N, né? Uma amostra grande para a gente poder afirmar isso. Então, muitas dessas coisas aqui ou foram vistas em outras infecções virais, e a gente está inferindo que possa ajudar no Covid, ou foram artigos feitos in vitro, né? Ou até animais, muitas vezes, e a gente está trazendo inferindo que pode ajudar para a gente também, né? Bom,
que podem ajudar no COVID, né? Para a imunidade, de fato, são nutrientes que podem ajudar. Sim. Então, a vitamina A é uma coisa que pode ajudar. Inclusive, tem uma recente revisão que propõe que a vitamina A deve ser considerada nos pacientes com COVID, né? Mas, como eu falei, foi feito in vitro, tá? Alimentos, as gemas, como é uma vitamina lipossolúvel, normalmente vai encontrar em alimentos gordurosos, né? De origem animal, vísceras, óleo de fígado, bacalhau, gema do ovo. Tem nos vegetais também a vitamina A. Nos alimentos de origem animal, encontramos a vitamina A na forma de retinol, melhor absorvida, né? Interessante. Nos alimentos de origem vegetal, a gente encontra na forma de carotenoide, né? Que a gente vai ter nos vegetais verde escuros, na manga, no mamão, né? Depois a vitamina D. Eu gosto de falar da vitamina D porque, assim, existem muitas... todo mundo sabe que a vitamina é bom, mas existe uma briga aí, né? Qual é o nível de vitamina D que a gente deve ter, né? Então, vitamina D, hoje a gente sabe que ela modula para melhor a nossa capacidade epigenética. Por exemplo, para que as pessoas entendam isso. Se a minha vitamina D estiver baixa, tem estudos sugerindo que eu posso desenvolver mais facilmente várias doenças, inclusive doenças autoimunes. Outras doenças como diabetes, hipertensão, Alzheimer, Parkinson, câncer. Então, é possível que ela seja uma protetora contra todas essas doenças, tá? São estudos de associação, não estudos que traçam relação causa e efeito. Mas o que a gente sabe é que ela age como um hormônio. Como é que um hormônio age no nosso corpo? Ele, diferente da vitamina, ele vai agir, o hormônio, se ligando no receptor. E foi descoberto que a vitamina D age também em receptores, e que tem receptores para a vitamina D em praticamente todas as células do nosso corpo. Então, ela interfere em muitas coisas, né? Ter a vitamina D alta, você consegue modular a expressão gênica. Ou seja, o indivíduo fez um teste genético, ele viu que ele tem uma genética compatível, ele tem uma alteração genética que deixa ele mais suscetível a ter câncer, Alzheimer e Parkinson, sei lá. Se ele tiver vitamina D alta, é um reforço a mais para que esses genes fiquem silenciados. Se ela tiver baixa, a maior chance é que ele vai expressar essa genética ruim. Então, a gente sabe que ela consegue modular a expressão gênica. Então, bem interessante a vitamina D, né? Ela pode aumentar a expressão de peptídeos antibacterianos, então tem uma ação aí realmente protetora, né, contra micro-organismos. A gente encontra ela em alguns alimentos, só que a absorção tende a ser muito ruim. Alimentos, ela também é lipossolúvel, então alimentos gordurosos, salmão, gema do ovo, fígado. A melhor forma de produção de vitamina D de forma natural é se expondo ao sol, né? O que se recomenda, e aí é uma briga com os dermatologistas. Minha esposa, eu vi que ela estava aí na live, vai brigar comigo, ela que ela é dermatologista. Então, assim, a recomendação para produzir vitamina D seria com braços e pernas expostos ao sol, todos os dias no horário do meio-dia. Mas ninguém consegue fazer isso, claro, então a gente tem que suplementar. A dosagem, assim, ó, dosagem de vitamina, eu não gosto da dosagem de nada, acho que tem que ter um profissional por trás para examinar e saber o que fazer. Vitamina D em excesso causa intoxicação, então tem que ter muito cuidado com vitamina D. Mas eu tenho sugerido dosagens, alguma dosagem mais segura, mas que tem algum benefício, porque a gente está num momento que realmente faz sentido aumentar o aporte de vitamina D para as pessoas. Então, umas 2.000 unidades aí é uma dose boa e uma dose bastante segura aí, para usar todos os dias aí, né? Para o adulto, né? A vitamina C, tão conhecida, né? De todos, é fácil conseguir vitamina C nos alimentos, né? Não tem grande dificuldade, maiores dificuldades. Tem uma revisão sistemática que mostrou que o uso de 1 grama, suplementação de 1 grama de vitamina D por dia, conseguiu reduzir a duração da gripe em 8% para adultos e 14% para crianças. Então, é uma redução ali. Então, tem realmente, parece ter um benefício, tá? Um grande mineral que a gente está vendo agora em estudos direcionados para a Covid-19, tá? Não sei se chegou a ler alguma coisa sobre o zinco, né?
o uso de zinco na COVID. Então, o zinco, que é esse oligoelemento essencial, ele parece atuar na melhoria do sistema imunológico inato e no adaptativo também, né? Atua das duas formas. O mecanismo aí parece ser meio incerto. Falando de Covid-19, tem estudos sugerindo que ele possa diminuir a replicação viral. Então, bem interessante a suplementação de zinco. Eu vejo que profissionais de saúde, colegas médicos que estão mais na linha de frente, que são mais tradicionais, que não lidam com suplementação, muitos que nem acreditam muito na suplementação, eles estão suplementando vitamina D, vitamina C e zinco, a maioria estão suplementando, né? Então, bem interessante isso aí. É possível, estima-se que tem uma deficiência aí a nível mundial de zinco, em torno de 20% aí de carência de zinco, né? E a gente encontra isso em produtos, em alimentos de origem, como carnes vermelhas, o fígado também vai encontrar isso aí, né? Lembrando que, né, já que a gente está falando de suplementar zinco, o excesso de zinco também não é bom. O zinco em altas dosagens ele pode causar uma depressão de cobre, né? Então é importante ressaltar. É importante que as pessoas procurem um profissional, né? Não sair suplementando aí por conta própria, né? O selênio. Selênio é bem bacana também, que é um mineral interessante, porque frente a um aumento do estresse oxidativo, como por exemplo uma infecção viral, há um aumento da liberação de radicais livres, a replicação viral ela pode aumentar. Então é possível que o selênio, por ter uma ação antioxidante, consiga controlar melhor essas infecções virais, como a Covid-19, né? Vai encontrar na castanha, né, bem conhecida a castanha por ser rica em selênio, né? Também encontra em produtos, em alimentos de origem animal, alguns peixes, enfim, também encontra. Também tem o papel dos probióticos, né? Probiótico que deve estar sempre aí sendo solicitado para te manipular, né? Os probióticos vêm ganhando também cada vez mais destaque, já que o intestino e a microbiota vêm ganhando esse destaque todo, né, nesses processos de saúde e doença. Então, é possível, sim, que o uso de probiótico melhore o sistema imunológico, tá? Eu não gosto da suplementação de probiótico, assim, de forma rotineira. Eu acho que ele tem que ser a cerejinha do bolo. Por exemplo, uma pessoa que come todo errado, está todo inflamado, chegar e vai usar um probiótico achando que vai mudar toda aquela colônia de bactérias ali, né? Eu acho que não funciona assim. Tem que ter uma mudança de perfil alimentar, isso é muito importante, e dá para complementar aí com os probióticos. E lembrando que tem cepas as mais variadas, né? Então o ideal é fazer uma seleção, né? Cuidar para não sair usando o mesmo probiótico por muito tempo também, porque daqui a pouco você desenvolve uma disbiose, um desequilíbrio de microbiota por estar usando sempre as mesmas bactérias e pode ter um crescimento muito grande de um determinado tipo de bactéria, né? E as cepas hoje são bem específicas, né? Hoje tem grupos, tu pode ter, como tem muito estudo envolvendo probiótico, tu pode pegar algumas cepas que em combinação talvez ajude mais na imunidade, outras mais na ansiedade, outras mais na obesidade, né? Outras mais no reparo da mucosa intestinal, enfim. É bem interessante isso aí, né? E tem muito mais coisas, né, Fernanda, assim, que pode também ajudar ainda em termos de suplementação. Então, por exemplo... Vamos, doutor Márcio, só aproveitar esse gancho dos probióticos. A Martinha está perguntando sobre o Yakult. Eu, particularmente, não sou muito fã, não. O Yakult, eu acho que tem realmente ali probiótico. Nunca me aprofundei. Eu acho que deve ter um tipo de cepa, eu acredito. Mas eu acredito que tem tanto açúcar ali que eu acho que não vale muito a pena, entendeu? Eu estou vendo aqui que já a Ieda perguntou sobre o kefir, né? O kefir já é bem mais interessante. Bebidas fermentadas como o kefir, a kombucha, tem muito estudo mostrando os benefícios, né? Porque é criado ali uma colônia de probióticos que em combinação pode realmente ajudar nesse reequilíbrio da microbiota intestinal, né? Eu acho que pode ser interessante. Eu faço só uma ressalva com relação à caseína ali,
né? E a questão também de açúcar residual que possa eventualmente ficar se não for bem feito, enfim, mas enfim, acho que de uma maneira geral, acho que são interessantes, né? Eu prefiro O na minha Gustavo prática clínica. o Gustavo até está comentando, o Gustavo é meu irmão, está ali comentando sobre o Yakult, né? Que só tem lactobacilos, muito açúcar. Pois é. Realmente. Então, vai ter ali alguma coisa de probiótico, mas muito açúcar, então não sei, eu acho que como não entendo que isso vai trazer um benefício, o Yakult, né? É a visão que eu tenho, né? Tem mais alguma dúvida ali? Alguém mandou, não? Sobre o intestino, não. Intestino, não. Aqui, Tem ó, sobre, Dr. Márcio, a gente já falou antes, vamos puxar o gancho, a vitamina D, que saíram, teve um estudo com idosos que morreram na Itália, se não me engano, e tinham baixos índices de vitamina D. Então foi aí que começou, foi o primeiro boom da vitamina D em função do Covid, né? Sabendo, né, frente ao que a gente tem de evidência mostrando realmente que a vitamina D traz benefícios para a imunidade, não tem por que não suplementar, principalmente agora, que a gente está enfrentando esse vírus novo e que as pessoas estão em isolamento. Então é muito difícil, a maioria das pessoas não tem um pátio que ela possa ir lá e pegar sol, né? Então, sim, saiu esse estudo realmente, né? E é isso mesmo, quem consegue pegar sol é bom, mas a maioria das pessoas não vão conseguir, né? Então, cabe aí a suplementação. E como eu falei, 20 minutos todos os dias, no horário do meu dia, é muito difícil, né? Proteger o rosto, eu acho que é importante, um bonezinho, um chapéu, um protetor solar no rosto, mas braços e pernas teriam que estar expostos aí para ter uma boa área para ativar a vitamina D, né? Aqui, ó, a Martinha falou que está tomando geleia real. Eu nunca me aprofundei muito na geleia real. Eu acredito que tem algum benefício realmente, tá? Já li alguma coisa, mas nada muito aprofundado, né? Márcio, voltando ali... Pode falar. Entendeu? Voltando ali na vitamina D, e sobre o protocolo Coimbra. Eu não trabalho com o protocolo Coimbra. Precisa ter um acompanhamento muito de perto, o paciente que vai submeter a ele, porque são mega doses de vitamina D. Exato. Eu trabalho sim com doses mais altas, com o intuito de restabelecer esses níveis quando estão em carência nutricional, ou mesmo quando estão em níveis, vamos dizer, adequados dentro da referência, mas a gente quer otimizar esses resultados, né? Uma referência de laboratório que eu procuro deixar entre 50 a 70. Vai ver que a referência acima de 20, em torno de 30, já é considerado bom, né? Hoje em dia. Eu não concordo muito, as evidências que eu tenho acesso, tenho visto que para realmente otimizar a imunidade, eu deixaria entre 50 a 70. No protocolo Coimbra, você vê pessoas com 400, 500 de vitamina D, né? Então, são níveis bem altos. É possível, se a pessoa não seguir a risco o protocolo, elas podem desenvolver alguns problemas, mas tem muitas pessoas relatando grandes benefícios, principalmente quem tem doenças autoimunes. Eu vi já alguns relatos de pessoas com esclerose múltipla e que realmente largou o uso de, sei lá, imunossupressores, né? E o que o imunossupressor vai fazer? Ele vai controlar doenças autoimunes, diminuindo a resposta imunológica, né? Aí você fica, às vezes, mais suscetíveis a infecções, né? No caso do uso da vitamina D, tu modula para melhor a imunidade. Então, eu acho bem interessante o protocolo Coimbra, mas eu não trabalho, tá? Não faz parte da minha prática, não. E o uso dele com o intuito de otimizar vitamina D para melhorar a imunidade, eu acho que não tem sentido, tá? Ele é indicado para quem tem uma doença autoimune. Eu diria isso aí. O que a gente viu, assim, muito, né, no último mês as pessoas, no caso, não é o caso do Gustavo, mas as pessoas leem. A gente tem muito acesso à informação, né, e leem as coisas. E essas dosagens do protocolo são realmente bem altas, mas que nem tu falaste, são para doenças específicas, né? E a gente vê as pessoas atrás e querendo mandar manipular aqui, no caso, por exemplo,
dosagens muito altas de vitamina D e que não pode, a gente não pode fazer, a gente não faz sem a prescrição de um profissional habilitado, de um médico, enfim. Então, e as pessoas às vezes ficam de cara, assim, pô, como é que tu não quer me vender, né? Mas você tem uma série de coisas, para quem faz o protocolo, uma série de outras restrições que tem que ter, inclusive na alimentação, né? Para não ter riscos, enfim. Pode dar nefrocalcinose, então quem tem que cuidar com alimentos ricos em cálcio, né? Tem que ter bastante cuidado quando se faz. Tem alguns detalhes que tem que estar atento, né? Eu vi ali que a Martinha colocou ali uma coisa legal de se falar. Difícil a reeducação alimentar nos filhos, né, Márcio? As crianças consumindo tudo transgênico, né? Eu, por enquanto, eu consigo ainda intervir na alimentação do meu filho, que só tem 1 ano e 3 meses, né? Mas eu sei que logo, logo, na escolinha e tal, vai ser difícil, né? E fico esperançoso na torcida para que não seja um desastre as escolhas alimentares dele. O que eu posso dizer é que em casa ele tem bons exemplos, né? Então, eu não me imagino lá na frente contraindicando que ele coma, sei lá, um sorvete, nada disso. Mas em casa o que ele vai encontrar vai ser alimentos melhores, né? Então, acho que a primeira coisa é a gente se reeducar em casa, para que as opções sejam saudáveis em casa e errar menos quando vai na rua, né? Mas é muito verdade isso que a Martinha falou, porque realmente a criança ela é muito exposta, né, a alimentos que são altamente viciantes, né? E falando de transgênicos, a gente tem 3 grandes transgênicos, que é o trigo, soja e milho, e que realmente traz alguns transtornos aí, inclusive associação com o aumento do risco de doenças autoimunes, né? Esses transgênicos. Sim. É isso aí. Tem mais alguma pergunta que você observou aí, Fernanda? Acho que não, né, Angélica? A Angélica está me ajudando aqui, minha assistente de palco. É isso aí, tem que ter um assistente. O que eu ia falar ainda, falando de suplementação, assim, para ver como é amplo, né? Eu falei algumas coisas que talvez tenham mais evidência aí, que a gente trouxe aí, e uma associação maior com a questão desse momento que a gente está vivendo, infecção viral. Que seria, então, recapitulando, então, eu falei da vitamina D, vitamina C, vitamina A, o zinco, o selênio e probiótico, né? Mas tem, ó, própolis verde, né? Própolis verde. Tu tá produzindo própolis verde aí? Tu tem? Eu tô em falta agora, que saiu bastante, mas tá por chegar mais, sim. Subiu, né? Isso aí, né? As pessoas, eu acho que ouviram aí, acho que difundiu nas redes sociais o papel do própolis verde na imunidade. Se eu não me engano, o que acontece no verde é que a abelha que produz, ela usa como matéria-prima um alecrim, é isso? Não sei se é bem isso aí. É isso, né? Então, própolis verde é interessante. Tem o ferro, quem tem carência de ferro. Excesso de ferro é ruim, porque aumenta o estresse oxidativo, pode aumentar, talvez, quem sabe, a replicação viral, por causa disso, por causa desse aumento do estresse oxidativo, é onde o selênio entra atuando como um antioxidante, né? Então, excesso de ferro é ruim. E a carência de ferro é ruim também, porque falta matéria-prima também para a imunidade. O alho, né? Tem a alicina, né? Que é interessante, sabugueiro, equinácea, quercetina, enfim, tem bastante coisa, fitoterápicos, vitaminas, minerais, antioxidantes que podem ajudar e estar contribuindo. Mas lembrando e reforço mais uma vez, tem que ter todo esse conjunto em harmonia, porque somente essa ação isolada de suplementação não vai ter grande sucesso se a pessoa não tiver toda uma mudança de comportamento, né? Doutor, teve uma pergunta que surgiu na caixinha que a gente colocou, sobre, assim, ó, o que a gente percebe? As pessoas em isolamento, em casa, acabam ingerindo maior quantidade de álcool, até pela questão do relaxar, enfim. Até que ponto esse consumo é saudável, né? Se tu pudesse dizer assim, quer tomar um pouquinho, quer tomar... Até que ponto isso faz bem, o que tem que cortar? Assim, ó, álcool, se a gente for ser categórico, eu vou te dizer que é sempre ruim. É a visão que eu tenho, tá?
o que que eu penso? Às vezes as pessoas falam até assim, ah, mas o Tomás, saiu aquele estudo lá que mostra que tomar uma tacinha de vinho por dia é bom para o coração, que é rico em resveratrol. Eu vou dizer, olha, a taça de vinho provavelmente vai estar muito mais rico em agrotóxicos do que em resveratrol, né? Então é melhor manipular uma cápsulazinha sublingual de resveratrol, que eu acho que vai... É. Então, assim, um paciente que não bebe, eu jamais vou dizer para ele, ah, toma uma taça de vinho por dia, que é bom. Jamais, eu vou dizer, continua sem beber. Agora, uma pessoa que bebe muito e passa a tomar uma taça de vinho por dia, eu acho que ela está fazendo um grande negócio. Agora, assim, tirando essa coisa da visão médica, né? O que é que eu penso? Eu acho que as pessoas podem consumir de forma bastante moderada. Então, vamos dizer quanto? Ah, uma, duas taças de vinho 2 vezes por semana. Tá? Eu não vejo realmente nenhum problema nisso, entendeu, Fernanda? Eu não acho que isso vai, de fato, atrapalhar a microbiota intestinal, que isso vai reduzir a imunidade. Eu penso que não. Eu acho que a maioria das pessoas vai ter um corpo que consegue lidar com 1 a 2 tacinhas de vinho 2 vezes por semana. O que acontece é que quando a gente... o médico, libera aí 2 tacinhas. Vocês não respeitam isso. Liberou, ou não segue. Não, ele foi categórico, disse que não, eu não vou tomar. Ou, liberou 2, toma 4, né? Então, esse é o problema que eu vejo. Então, as pessoas não estão muito disciplinadas nisso aí, né? Na verdade, eu penso assim que todo radicalismo é ruim, né? Em qualquer ponto, assim. Então, a gente tem que manter o equilíbrio. Pode ser negativo, ainda mais como a pessoa que perguntou aí, foi nesse momento que a gente está vivendo. Se ela sente que tomar essa tacinha de vinho traz uma tranquilidade, cuidado para não ter essa relação perigosa com a comida também, né? Isso aqui me deixa, tô ansioso, vou comer um monte de chocolate que me deixa tranquilo. E outra coisa, tem pessoas que dizem que tomar um vinho antes de dormir, elas induzem melhor o sono. Eu já andei lendo alguns estudos mostrando que até pode ser verdade, é que nem assistir TV. Algumas pessoas acham que induz melhor o sono, mas atrapalha a produção de melatonina. E a qualidade do sono parece que não é boa. Então, as pessoas que dormem com uma indução do sono pela TV ou por bebida alcoólica, como uma taça de vinho, elas parecem que não têm a mesma qualidade, não acordam tão restauradas, vamos dizer assim, entendeu? Então, o ideal é não ter isso para precisar dormir, por exemplo, né? Márcio, sobre o própolis ali, alguém perguntou se existe um própolis menos amargo. Os própolis todos são danadinhos, assim. Sabe que eu nunca usei o própolis verde, tá? Não consegui, quando eu quis ter já não tinha mais, tinha sumido. Eu usei o própolis comum, eu não achei ele muito ruim, não. Eu gosto da coisa amarga, eu misturo com água, limão. É muito de gosto também, né? Eu particularmente não acho também, mas tem bastante gente que reclama, assim, que não gosta muito. Mas de uma maneira geral, na tua experiência, então todos são meio assim, né? Não tem um que seja melhorzinho. Tem aquele gostinho bem característico, né? Sim, o negócio é mistura aí uma aguinha com limão, cúrcuma e faz um shot aí e tá tudo certo. A Tem mais alguma perguntinha aí? Nós estamos fechando uma hora, daqui a pouco cai. A Martinha perguntou sobre resveratrol, né? Resveratrol geralmente entra nas suas formulações individualizadas, enfim, dentro das formulações, mas é possível manipular sim, ela... Sim, a resveratrol. De manipulação. Isso aí, manipulamos. É isso que eu falei, é muito melhor pegar o resveratrol na farmácia manipulado, eu penso, do que o resveratrol que está no vinho cheio de agrotóxico ali, que é pouquíssimo numa taça de vinho e com muito agrotóxico, né? Um detalhe, assim, quem vai suplementar resveratrol, eu andei vendo que o resveratrol convencional pode não ter uma boa absorção. O ideal seria um resveratrol trans sublingual. Isso aí. Isso aí. Doutor Márcio, então, assim, para a gente fechar, tá? Para quem não faz nada hoje, né? Vinha de uma vida desregrada, enfim, agora está com um pouco de medo em função de tudo isso. Qual é que é a dica de ouro que tu daria? Começa por aonde?
por onde começar, eu diria que é a alimentação. Então, se a pessoa hoje está, por exemplo, é um obeso, que está diabético, hipertenso em casa, tem que... porque por mais que a gente dê uma suplementação, um probiótico, um zinco, um selênio, se essa pessoa continuar com peso elevado, com resistência insulínica, não vai ter benefício. Vamos dizer, o malefício de estar muito acima do peso ou com uma comorbidade é muito maior do que o benefício de usar um suplemento, enfim. Então, eu diria que tem que melhorar são os hábitos alimentares. A primeira coisa é a alimentação. Por isso que eu falo nessa sequência. Alimentação, suplementação, saúde intestinal, prática de atividades físicas, o sono, o gerenciamento do estresse, né? Se a pessoa conseguir alinhar todos esses pilares de uma vez, pô, melhor, né? Seria o ideal. Mas se ela quer pegar um passo de cada vez, comece melhorando a alimentação. E aí, dentro desse contexto de alimentação, o que eu já falei corta industrializados, corta principalmente carboidratos refinados, que são açúcares e farinhas, né? E prioriza comida de verdade. Se as pessoas que estão aqui, estão em grupo de risco, elas começarem, e principalmente se estiverem acima do peso, começarem a se alimentar mais com proteínas, por exemplo, em geral, carnes, ovos, frango, peixes e saladas de todos os tipos, e não se exceder no consumo de carboidratos, elas vão encontrar mais saúde, vão conseguir otimizar sua imunidade. E pensar a longo prazo, né? Eu acho que pensar a longo prazo, né? Praticar essa medicina preventiva. A gente precisa ter isso a gente é uma linha que a gente segue há muitos anos. A gente não pode esperar ficar doente para ir procurar ajuda. A gente tem que cuidar da saúde hoje para não adoecer depois, para ter uma qualidade de vida maior, uma longevidade saudável, né? Então, tudo do que a gente faz hoje vai refletir no amanhã. E eu acho que sempre dá tempo, né? Sempre dá tempo. A frase, que é aquela frase que já está batida, mas é muito verdadeira, se você não tem tempo para cuidar da sua saúde agora, para priorizar a sua saúde agora, você vai ser obrigado no futuro a gastar um tempo com a sua doença. Então, gaste agora um tempo com sua saúde. E quando as pessoas perguntam quando é o melhor momento para praticar essa medicina preventiva, esses hábitos saudáveis, eu digo, olha, o melhor momento é antes do nascimento, cuidando da mãe, para que ela faça melhores escolhas e tenha uma melhor gestação com mais saúde, né, mãe e bebê. Agora, nunca é tarde, nunca é tarde. Eu tenho pacientes que vêm me procurar com 70, 75 anos, ótimo, e a gente consegue melhorar bastante, né? Nunca é tarde para dar os primeiros passos. Existem várias pessoas que a gente poderia citar que começaram com 50 anos, com 55 anos, e conseguiram realmente resgatar os níveis ótimos de saúde, né? Então, nunca é tarde para dar o primeiro passo quando se trata da saúde. E quem está se sentindo bem hoje em dia, e aí entra o que você falou, que não é esperar a doença acontecer para querer intervir. O que a gente quer é entender que às vezes eu não estou doente, mas eu posso ter mais saúde. Isso é o que tem que ficar claro, né? Então tá, doutor Mário, só uma última perguntinha, não sei se tu vai saber responder, eu não sei. Se semente de abacate pode ser crua? Não sei dizer. Não sei. Uma Nutri pode nos ajudar? Se uma Nutri tiver essa resposta pra gente, a gente coloca e depois manda para ela a resposta daí. O que eu posso dizer é que o abacate é uma fruta excelente. Eu prescrevo e oriento com frequência, né? Porque é uma fruta rica em gordura boa, muito pobre em carboidrato. Então, quem está querendo entrar numa linha mais saudável, tá aí um bom caminho. Não sei dizer. Ó, a Ana, que tá aí, a nutricionista, falou que também não sabe. Vamos ver se a gente descobre alguma coisa, então. Tem que pesquisar isso aí. Então tá, doutor Márcio. A gente agradece demais tu teres aceitado o convite. Eu tenho certeza que quem assistiu tá saindo muito rico daqui, porque por mais que já tenha se falado muito, sempre tem coisas novas, coisas para a gente martelar, coisas para a gente seguir
né? E pensar na vida daqui para frente. Obrigada de coração, a equipe toda te agradece. E para quem tiver mais alguma dúvida, quiser mandar depois, pode mandar que a gente vai te encaminha e respondemos aí. Eu que agradeço mais uma vez o convite, tá? Vocês da Ciclos Pharma estão todos de parabéns aí pelo excelente trabalho, pela iniciativa mais uma vez de trazer essas informações. Aproveita que eu estou vendo que a Liz de Quadra mandou ali, médico top. Obrigado, minha querida. Um beijo. Estou vendo que teve a presença aí da CSN Suplementos. Um abraço, Marcelo. Tudo de bom aí. Bacana. Teve várias aí. Minha querida, um beijo. Fiquem com Deus aí todos e aguarda aí uma próxima, né? Estou sempre à disposição, tá bom? Com certeza. Beijo grande. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau.